A Biblioteca dos Sussurros. Sempre fui um homem de livros. Desde criança, encontrei refúgio entre páginas amareladas e o cheiro de papel antigo. Minha profissão como professor de literatura medieval na Universidade de Miskatonic apenas intensificou essa paixão. Foi essa obsessão que me levou a aceitar o convite para catalogar a coleção particular do falecido Dr. Armitage, um renomado bibliófilo e meu antigo mentor. A mansão Armitage ficava isolada nas colinas de Arkham, uma construção vitoriana imponente que parecia desafiar a própria paisagem ao seu redor. Cheguei em uma tarde de outono, quando as folhas secas dançavam em redemoinhos pelo caminho de pedra que levava à entrada principal. O advogado do Dr. Armitage me recebeu com formalidade, entregando-me as chaves e um envelope lacrado. Estas são as instruções do Dr. Armitage, disse ele, evitando meu olhar. Ele foi muito específico quanto ao processo de catalogação. Há uma sala no subsolo, a biblioteca particular. É lá que estão os volumes mais raros. Quando o advogado partiu, abri o envelope. A caligrafia tremida de meu velho mentor cobria várias páginas, detalhando procedimentos meticulosos para o manuseio de certos volumes. Algumas instruções pareciam excessivamente cautelosas, quase supersticiosas. Mencionavam horários específicos para abrir determinados livros, símbolos de proteção que deveriam ser desenhados antes da leitura de outros, e a proibição absoluta de ler em voz alta qualquer texto de um volume encadernado em couro negro, sem título. Sorri, atribuindo tais excentricidades à idade avançada do Dr. Armitage. Afinal, que mal poderia haver em livros? A biblioteca principal da mansão era impressionante, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de primeiras edições e manuscritos raros. Passei os primeiros dias catalogando esses volumes, maravilhado com a coleção. Foi apenas no 25º quarto dia que decidi explorar a biblioteca do subsolo. A porta que levava ao subsolo estava trancada com 3 fechaduras diferentes. Usando as chaves específicas que o advogado havia me entregado, abri cada uma delas, notando que os mecanismos pareciam resistir, como se não quisessem ser perturbados. Uma escada em espiral de ferro forjado descia para a escuridão. O interruptor de luz revelou um espaço circular, muito diferente da biblioteca principal. Aqui, as estantes eram dispostas em círculos concêntricos, todas convergindo para um pedestal central, onde repousava um único livro fechado. O ar era denso, com um odor peculiar que não consegui identificar imediatamente. Não era o cheiro, familiar de livros antigos, mas algo mais primitivo, quase orgânico. As paredes eram revestidas de um material que parecia absorver o som, criando um silêncio opressivo que fazia meus ouvidos zumbirem. Comecei a catalogar metodicamente, trabalhando, do círculo externo para dentro. Os volumes eram extraordinários. Grimórios medievais que se acreditava perdidos, manuscritos em línguas que eu não reconhecia, e códices ilustrados com imagens perturbadoras que pareciam se mover quando observadas pelo canto do olho. Foi no 3º dia de trabalho no subsolo que notei algo estranho. Ao retornar pela manhã, descobri que alguns livros haviam mudado de posição durante a noite. Inicialmente atribuí isso à minha própria distração, mas quando o fenômeno se repetiu, comecei a fazer marcações discretas para confirmar minhas suspeitas. Não havia dúvida, os livros se moviam quando eu não estava presente. Mais perturbador ainda eram os sussurros. A princípio, tão baixos que poderiam ser confundidos com o vento nas frestas das janelas. Mas não havia janelas no subsolo, e gradualmente os sussurros se tornaram mais distintos. Não conseguia compreender as palavras, mas sentia que estavam em uma língua que eu deveria conhecer, como se fosse um dialeto esquecido de minha própria língua materna. Na 2ª semana, comecei a ter sonhos vívidos. Sonhava com uma cidade de geometria impossível, com torres que se curvavam em ângulos que não deveriam existir no espaço tridimensional. Nas praças dessa cidade, seres encapuzados realizavam rituais ao redor de pedestais idênticos ao que ocupava o centro da biblioteca subterrânea. Acordava desses sonhos com fórmulas matemáticas complexas na ponta da língua, símbolos que eu desenhava compulsivamente em meu caderno de anotações antes que se desvanecessem de minha mente.
Quando revisava esses símbolos à luz do dia, sentia uma vertigem inquietante, como se estivesse olhando para algo que o cérebro humano não foi projetado para compreender. Foi na terceira semana que finalmente cheguei ao círculo interno de estantes. Os volumes aqui eram diferentes, mais antigos, encadernados em materiais que não pareciam de origem animal ou vegetal conhecida. Alguns tinham fechos elaborados, outros pareciam selados de alguma forma. E todos, sem exceção, pareciam vibrar levemente ao toque, como se contivessem uma energia própria. Entre esses volumes, encontrei um que correspondia exatamente à descrição nas instruções do Dr. Armitage, encadernado em couro negro, sem título visível. As instruções eram claras: não abrir, não ler em voz alta. Mas minha curiosidade acadêmica já havia superado qualquer cautela. Levei o livro para o pedestal central, substituindo o volume que ali repousava. Assim que o coloquei no pedestal, os sussurros na sala aumentaram perceptivelmente. Agora, pareciam vir não apenas dos livros, mas das próprias paredes, do ar ao meu redor. Abri o livro. As páginas eram feitas de um material fino que não era papel, com uma textura que lembrava pele. Os textos eram escritos em uma caligrafia fluida que parecia mudar sutilmente enquanto eu olhava. Reconheci elementos de várias línguas antigas: sumério, acádio, uma forma primitiva de grego e outros alfabetos que eu nunca havia visto antes. Mas o mais perturbador era que, apesar da mistura caótica de línguas, eu conseguia entender. As palavras formavam conceitos em minha mente, conceitos para os quais não existiam termos em nenhuma língua moderna. O livro falava de espaços entre espaços, de dimensões dobradas sobre si mesmas, de seres que existiam simultaneamente em múltiplos planos de realidade. Falava de uma biblioteca cósmica, da qual todas as bibliotecas terrenas eram apenas reflexos imperfeitos. Uma biblioteca onde cada livro continha um universo inteiro, e onde os bibliotecários não eram humanos, mas entidades que transcendiam nossa compreensão de vida e consciência, e mencionava um ritual, um meio de contatar esses bibliotecários. Sem perceber, comecei a ler em voz alta. As palavras fluíam de minha boca como se tivessem vontade própria, em uma língua que eu nunca havia estudado, mas que, naquele momento, parecia tão natural quanto meu idioma materno. Foi então que notei o silêncio. Os sussurros haviam cessado completamente, e então, um novo som, o som de páginas virando. Não apenas do livro à minha frente, mas de todos os livros na biblioteca subterrânea, virando suas páginas em perfeita sincronia. O ar no centro da sala começou a se condensar, formando uma névoa que não se comportava como vapor d'água. Normal. Ela se movia com propósito, formando padrões complexos que lembravam os símbolos de meus sonhos. A temperatura caiu drasticamente, e minha respiração formava nuvens densas diante de meu rosto. Do centro dessa névoa, algo começou a tomar forma. Não era sólido, nem líquido, nem gasoso, mas algo que parecia existir em um estado da matéria desconhecido pela ciência humana. Tinha uma vaga semelhança com uma figura humanoide, mas com proporções erradas, membros que se bifurcavam em ângulos impossíveis, e onde deveria haver um rosto, havia apenas um vórtice de escuridão que parecia sugar a própria luz. Bibliotecário. Sussurrei, sabendo instintivamente o que estava diante de mim. A criatura não falou, não no sentido convencional, mas senti sua comunicação diretamente em minha mente, como conceitos que se desdobravam em significados múltiplos e contraditórios simultaneamente. Leitor, catalogador, portador. Essas palavras, ou algo aproximado a elas, formaram-se em minha consciência. O ciclo continua. A biblioteca se expande. Novos volumes são necessários. Tentei recuar, mas descobri que não conseguia me mover. Não estava paralisado por alguma força externa, mas porque meu corpo não parecia mais responder completamente aos comandos de meu cérebro. Era como se estivesse sendo reescrito, recatalogado. A criatura estendeu o que poderia ser chamado de mão. Embora fosse mais como uma convergência de sombras,
que terminava em apêndices finos como agulhas. Tocou minha testa e senti uma dor excruciante, como se algo estivesse sendo extraído não apenas de meu corpo, mas de minha própria essência. Visões inundaram minha mente. Bibliotecas infinitas estendendo-se por dimensões que a mente humana não foi feita para compreender. Mundos inteiros contidos em páginas. Civilizações que viveram, evoluíram e pereceram entre parágrafos. E os bibliotecários, antigos além da compreensão, catalogando tudo, preservando tudo, não por benevolência, mas por uma compulsão cósmica que transcendia conceitos morais humanos. Vi o Dr. Armitage, meu mentor, passando pelo mesmo processo, anos antes. Vi como ele havia sido transformado, não em uma vítima, mas em um agente, um coletor de histórias. Como ele havia atraído pessoas para sua biblioteca ao longo dos anos, pessoas cujas experiências, memórias e essências foram extraídas e preservadas em novos volumes para a biblioteca cósmica. E agora era minha vez. Senti minha consciência sendo dividida, fragmentada, reorganizada. Parte de mim estava sendo transferida para o livro aberto no pedestal, minhas memórias, conhecimentos e experiências transformando-se em palavras em suas páginas. Outra parte estava sendo reescrita, reprogramada para servir como o novo guardião da biblioteca terrena, o novo coletor de histórias. Lutei contra o processo com toda a minha força de vontade, agarrando-me aos fragmentos de minha identidade que ainda restavam. Em um último ato de desespero, consegui derrubar uma lamparina a óleo que iluminava meu trabalho. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo primeiro os livros mais próximos, depois avançando para os círculos externos. O bibliotecário emitiu um som que não era um som, uma distorção na própria realidade que expressava algo entre fúria e dor. A conexão entre nós foi momentaneamente interrompida, permitindo que eu recuperasse parte do controle sobre meu corpo. Cambaleei em direção à escada em espiral, enquanto atrás de mim o fogo assumia formas impossíveis, cores que não deveriam existir no espectro visível. Os livros não queimavam normalmente. Alguns explodiam em chamas de cores estranhas. Outros pareciam implodir, criando pequenos vácuos que sugavam o ar ao redor. O bibliotecário se dissolveu na névoa, mas antes de desaparecer completamente, senti uma última comunicação. Você não escapou. Apenas mudou sua catalogação, de volume para prólogo. Consegui sair da mansão antes que fosse completamente consumida pelo fogo. As autoridades atribuíram o incêndio a um acidente, e eu não tentei convencê-los do contrário. Quem acreditaria? Isso aconteceu há 6 meses. Desde então, tenho viajado constantemente, nunca permanecendo mais de algumas noites no mesmo lugar. Mas não importa para onde vou, não consigo escapar das mudanças em mim. Meus sonhos agora são portais para aquela biblioteca cósmica. Vejo os bibliotecários catalogando novos volumes, alguns dos quais contêm fragmentos de minha própria essência. E quando acordo, encontro páginas escritas em minha própria caligrafia, embora não me lembre de tê-las escrito. Páginas que contêm histórias de pessoas que encontro em minhas viagens, seus medos mais profundos, seus segredos mais obscuros, detalhes de suas vidas que eles nunca compartilharam comigo. Meus dedos estão mudando, as unhas endurecendo e escurecendo, tornando-se mais parecidas com penas de escrita do que com apêndices humanos. Às vezes, quando estou sozinho em quartos de hotel, ouço os sussurros novamente e sei que não estou realmente sozinho. Escrevo este relato como um aviso, embora saiba que ele também servirá como isca. Pois aqueles que são atraídos por histórias como esta, que sentem uma afinidade com o desconhecido e o proibido, são precisamente o tipo de mente que a biblioteca cósmica deseja catalogar. Se você está lendo isto, já estabeleceu uma conexão. Em algum lugar, em uma estante, em uma dimensão que seu cérebro não pode compreender, um novo volume está sendo preparado. Um volume com seu nome. E eu, ou o que resta de mim, serei seu catalogador. Pois a biblioteca sempre encontra um modo de se expandir. Os livros sempre encontram um modo de serem escritos. E as histórias? As histórias sempre encontram um modo de capturar novas mentes. Você já ouve os sussurros?